Palavras diárias de Deus. Satanás tenta Jó pela primeira vez. Seu gado é roubado e a calamidade sobrevém a seus filhos. As palavras faladas por Deus. Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse Jeová a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Jó, capítulo 1, versículo 12. Ao que disse Jeová a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Jeová. Resposta de Satanás. Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Então respondeu Satanás a Jeová e disse: Porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Deus permite que Satanás tente a Jó para que a fé de Jó seja aperfeiçoada. Jó capítulo 1, versículo 8 é o primeiro registro que vemos na Bíblia de um diálogo entre Deus Jeová e Satanás. E o que Deus disse? O texto original apresenta o seguinte registro: Disse Jeová a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Esta foi a avaliação de Deus sobre Jó perante Satanás. Deus disse que ele era um homem perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Antes dessas palavras entre Deus e Satanás, Deus havia determinado que ele usaria Satanás para tentar Jó, que ele entregaria Jó a Satanás. Em um aspecto, isso provaria que a observação de Deus e a avaliação de Jó eram precisas e sem erros, e causariam vergonha a Satanás através do testemunho de Jó. Em outro, tornaria perfeitos a fé de Jó em Deus e o temor de Jó a Deus. Assim, quando Satanás veio diante de Deus, Deus não se equivocou. Ele foi direto ao ponto e perguntou a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Na pergunta de Deus, há o seguinte significado: Deus sabia que Satanás havia rodeado por todos os lugares e muitas vezes espionou Jó, que era servo de Deus. Muitas vezes o tentara e atacara, tentando encontrar uma maneira de arruinar Jó, a fim de provar que a fé de Jó em Deus e o temor a Deus não poderiam ficar firmes. Satanás também procurou prontamente oportunidades para devastar Jó, para que Jó renunciasse a Deus e permitisse que Satanás o aproveitasse das mãos de Deus. No entanto, Deus olhou dentro do coração de Jó e viu que ele era perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Deus usou uma pergunta para dizer a Satanás que Jó era um homem perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal, que Jó nunca renunciaria a Deus e seguiria a Satanás. Tendo ouvido a avaliação de Deus por Jó, em Satanás surgiu uma raiva nascida da humilhação, e o deixou mais irado e impaciente para tomar Jó, pois Satanás nunca acreditou que alguém pudesse ser perfeito e reto, ou que pudesse temer a Deus e se desviar do mal. Ao mesmo tempo, Satanás também abominava a perfeição e retidão do homem e odiava pessoas que pudessem temer a Deus e se desviar do mal.
E assim está escrito em Jó, capítulo 1, versículos 9 a 11. Então respondeu Satanás a Jeová e disse: Porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Deus estava intimamente familiarizado com a natureza maligna de Satanás, e sabia muito bem que Satanás, havia muito, planejava arruinar Jó, e nisso Deus desejava, por meio de dizer a Satanás mais uma vez que Jó era perfeito e reto e que temia a Deus e se desviava do mal, alinhar Satanás, fazer Satanás revelar seu verdadeiro rosto e atacar e tentar Jó. Em outras palavras, Deus deliberadamente enfatizou que Jó era perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal, e por meio disso fez Satanás atacar Jó por causa do ódio e ira de Satanás em relação a como Jó era um homem perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Como resultado, Deus causaria vergonha a Satanás pelo fato de Jó ser um homem perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal, e Satanás seria deixado totalmente humilhado e derrotado. Depois disso, Satanás não mais duvidaria ou faria acusações sobre a perfeição de Jó, a retidão, o temor de Deus ou o afastamento do mal. Dessa forma, a provação de Deus e a tentação de Satanás foram quase inevitáveis. O único capaz de resistir à provação de Deus e à tentação de Satanás foi Jó. Após esse diálogo, Satanás recebeu permissão para tentar Jó. Assim começou a primeira rodada de ataques da parte de Satanás. O alvo desses ataques era a propriedade de Jó, pois Satanás fizera a seguinte acusação contra Jó: Porventura Jó teme a Deus debalde? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Como resultado, Deus permitiu que Satanás tomasse tudo o que Jó tinha, que era o propósito exato por que Deus falara com Satanás. No entanto, Deus fez uma exigência de Satanás: Eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Jó, capítulo 1, versículo 12. Essa foi a condição que Deus fez depois que permitiu que Satanás tentasse Jó e colocou Jó nas mãos de Satanás. E era o limite que ele estabeleceu para Satanás. Ele ordenou que Satanás não ferisse a Jó, porque Deus reconheceu que Jó era perfeito e reto, e ele tinha fé que a perfeição e retidão de Jó diante dele estavam além da dúvida e poderiam suportar ser testadas. Assim, Deus permitiu que Satanás tentasse Jó, mas impôs uma restrição a Satanás. Foi permitido a Satanás levar toda a propriedade de Jó, mas não poderia encostar um dedo nele. O que isso significa? Isso significa que Deus não entregou Jó completamente a Satanás. Satanás poderia tentar Jó por qualquer meio que quisesse, mas não poderia ferir Jó, nem mesmo um fio de cabelo na cabeça, porque tudo do homem é controlado por Deus. Se o homem vive ou morre, é decidido por Deus, e Satanás não tem tal licença. Depois que Deus disse essas palavras a Satanás, ele mal podia esperar para começar. Ele usou todos os meios para tentar Jó, e pouco tempo depois, Jó havia perdido um monte de ovelhas e bois e toda a propriedade dada a ele por Deus. Assim as provações de Deus vieram a ele. Embora a Bíblia nos conte as origens da tentação de Jó, o próprio Jó, aquele sujeito a essas tentações, estava consciente do que estava acontecendo? Jó era apenas um homem mortal.
É claro que ele não sabia nada da história que se desenrolava por trás dele. No entanto, seu temor a Deus e sua perfeição e retidão o fizeram perceber que as provações de Deus haviam chegado até ele. Ele não sabia o que havia ocorrido no reino espiritual, nem quais eram as intenções de Deus por trás dessas provações. Mas ele sabia que, independentemente do que acontecesse com ele deveria ser fiel à sua perfeição e retidão, e deveria obedecer ao modo de temer a Deus e se desviar do mal. A atitude e reação de Jó a esses assuntos foram claramente observados por Deus. E o que Deus viu? Ele viu o coração de Jó que temia a Deus, porque desde o princípio até quando Jó foi julgado, o coração de Jó permaneceu aberto a Deus, foi posto diante de Deus, e Jó não renunciou à sua perfeição ou retidão, nem jogou fora ou se desviou do modo de temer a Deus e se desviar do mal. E nada era mais gratificante para Deus.